paz do Senhor Jesus. Vocês viram a bela notícia que acabamos de cantar? Ele vive. Se Jesus ressuscitou, acabou o assunto. Tem um teólogo, Andrew Wright, ele disse que essa é a maior notícia de todas que já foi dada. Ele disse que se Jesus ressuscitou, não discutamos mais nada, porque ele colapsou todos os sistemas de crença. Ele fez com que essa realidade fosse completamente modificada. A partir de Jesus ressuscitado, nós não olhamos mais para esse mundo da mesma forma. Eu acho que ele queria parafrasear o que o apóstolo Paulo tinha dito lá em Romanos 6, quando ele diz que: e vós, não sabeis vós que nós somos batizados com Cristo na sua morte? Ou seja, Jesus morreu, todos nós fomos sepultados. E se de igual modo fomos sepultados com Ele na sua morte, de igual modo também somos ressuscitados na sua ressurreição. Cristo morreu, somos sepultados com Ele. Ele ressuscitou, nós ressurgimos com Ele. Mas sem mais delongas introdutórias, vamos à pregação da mensagem desta manhã. Eu queria que você abrisse comigo as suas Bíblias lá no livro de Atos, capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 9. Eu vou estar lendo aqui na minha versão, que é a Almeida do século 21. Você pode acompanhar na sua, não fique preocupado, nós temos excelentes versões no Brasil. Não temos a necessidade de ficar dando ideia, aquelas maluquices que vira e mexe aparece por aí, de que o nosso texto foi muito modificado, de que ele falta alguma coisa importante, porque isso não é verdade. Livro de Atos, a partir do versículo 9. Eu vou ler até o versículo 45. E diz assim: no dia seguinte, enquanto caminhava já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, por volta da hora sexta, e sentindo fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma visão. Ele viu o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, e baixado pelas quatro pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e as aves do céu. Uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque eu nunca comi algo profano ou impuro. E pela segunda vez lhe falou a voz: não chames de profano o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, perplexo, refletia sobre o que lhe seria a visão que tivera, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta, e chamando-o, perguntaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda estava meditando sobre a visão, porque o Espírito lhe disse: 2 homens te procuram. Levanta-te, desce, vai com eles, e não duvides de nada, porque eu os enviei a ti. Então Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: sou eu a quem procurais, por que viestes? Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem um bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro então convidou-os a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro levantou-se e partiu com eles. E alguns dentre os irmãos de Jope o acompanharam. Um dia depois entrou em Cesareia, e Cornélio esperava, tendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro, levantou e disse: levanta-te, pois eu também sou um homem. E conversando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas. E disse-lhes: bem sabeis que não é permitido um judeu misturar-se com não-judeus.
Mas Deus mostrou-me o que nenhum homem deve chamar profano ou impuro. Portanto, sendo chamado, vim sem objeção. Então pergunto, por que mandastes me chamar? Então Cornélio disse, faz agora 4 dias que eu estava orando em minha casa à hora nona, quando de repente um homem com roupas resplandecentes se apresentou diante de mim e disse, Cornélio, tua oração foi ouvida e as tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda buscar Simão, também chamado Pedro, em Jope. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, que fica à beira-mar. Portanto, mandei logo te chamar e fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui, presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. E tomando a palavra, Pedro disse, na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação, aquele que teme e pratica o que é justo, lhe é aceitável. Ele enviou a palavra aos israelitas, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Diz respeito a Jesus de Nazaré, e como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, enquanto eles o mataram. Mas eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Deus o ressuscitou ao 3º dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas pré-determinadas por Deus. Nós que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou dentre os mortos. Ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que por Deus ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas sobre ele deu testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê receberá perdão dos pecados. Enquanto Pedro dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos que tinham vindo cumprido, admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Vamos parar por aqui. Vamos a Deus em oração. Senhor e Deus do nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor Deus. Destituídos, Senhor Deus, de qualquer capacidade, destituídos de qualquer brilhantismo humano, Senhor Deus. Dependentes somente do Senhor e daquilo que o Senhor há de fazer nesta manhã, Senhor Deus. Precisamos que o Senhor, através do Teu Espírito, atue nas nossas vidas, instruindo a língua do pregador, e mais do que isso, também tomando o coração dos ouvintes, para que ao ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, ela faça o efeito que lhe é esperado, Senhor. Pai, nós sabemos que o Teu povo é a Tua santa noiva, sem ruga, pura, imaculada, Senhor Deus. E a verdade, a mensagem que o Senhor utiliza para conduzir-nos nesse caminho de santidade para a glória do Teu nome. Faça isso nessa manhã, Senhor Deus. Nos converta a Ti, e convertidos seremos. Para a glória do Teu nome oramos, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus, amém. Meus irmãos, como é sabido, eu estou aqui para lembrar vocês que nós temos um compromisso especial assumido esse ano como igreja local, de nos dedicarmos para além das tarefas que nós temos cotidianamente, também e especialmente nos esforçarmos na santa tarefa do evangelismo, de forma bíblica, intencional, contextualizada e diligente. Isso é um compromisso que nós assumimos para esse ano, de sermos uma igreja mais evangelizadora. É verdade que quando nós nos deparamos com essa santa tarefa de evangelizar, muitos de nós, por causa do contexto de evangelização dos últimos 30 anos da igreja evangélica brasileira, que não era nada intencional, não era muito diligente, muitos de nós não temos nem mesmo um contato com essa prática do evangelismo. Se eu perguntasse aqui, quantos de nós evangelizou alguém de forma intencional? Você procurou a pessoa só para evangelizá-la, não foi para fazer amizade, não foi para fazer negócio, não foi para dar bom testemunho, foi só para evangelizá-lo.
provavelmente pouquíssimos se lembraram assim, quando foi que eu me dediquei exclusivamente, separei um tempo para falar de Jesus para alguém, sem nenhuma segunda intenção envolvida nessa prática. Então, se muitos de nós vamos nos lembrar que não fizemos tal coisa, mas isso é porque há muito tempo nós não temos falado sobre evangelismo de forma intencional, de que o evangelismo é muito mais do que uma vida exemplar. Muitos de nós somos, por causa de nossa prática, às vezes é até orientada por aquele pensamento que parece bonitinho, que é bonito, mas não é bíblico, de que, quem aqui já ouviu aquela frase, prega o evangelho, se necessário use palavras, nos estimulando a uma série de boas ações, ter uma vida exemplar, uma moralidade ilibada, de forma que as pessoas se converterão a olhar para a nossa vida e não a ouvir a proclamação da mensagem das nossas bocas. Só que o evangelho, ele é uma mensagem. Eu preciso lembrar você disso hoje. Antes de tudo, preciso lembrar de que o evangelho é uma mensagem. E uma mensagem não é um estilo de vida. Uma mensagem é uma proclamação. É preciso ser proclamada, é preciso ser anunciada. E, portanto, muitas das vezes nós falhamos ao adotar essa prática vivencial que abandona a necessidade de proclamar a mensagem. E daí muitos de nós não procuram ninguém para evangelizar, necessariamente porque a gente não sabe o que falar no ambiente de evangelismo, não sabe o que fazer. Diante desse desafio, eu andei me perguntando nos últimos momentos, assim, existiu algum momento da história da igreja em que a gente se desconectou tão rapidamente, de maneira tão radical, da maneira adequada de obedecer a Deus ao proclamar a tua mensagem? E eu descobri que sim. E, por incrível que pareça, foi a igreja do primeiro século. Não deu nem muito tempo, essa turma estava toda com Jesus ainda há poucos dias, e agora já estão obedecendo a Jesus de maneira parcial. Porque o próprio Jesus tinha dado ordens imperativas ao seu povo, de que eles deveriam, vocês se lembram? Quando Jesus está na iminência de partir, ele diz, portanto, sedes minhas testemunhas em todas as nações, ensinando os homens a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Isso está lá em Mateus 28, a partir do versículo 18, mensagem que é repetida por Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15, e é repetida pelo mesmo Lucas, que escreveu também o livro de Atos, lá em Lucas, capítulo 24, ele vai dizer, anunciai Jesus, a partir de Jerusalém, a todas as nações, ou seja, começa por Jerusalém, mas não fixa nela. E o mesmo Lucas repete essa ordem de Jesus, quando ele está escrevendo o texto de Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz que nós devíamos, ao recebermos poder do alto, deveríamos ir a todas as nações, anunciando o evangelho. Os discípulos foram rápidos em ouvir, muito mais rápidos em esquecer de obedecer de maneira plena o que Jesus tinha mandado. A igreja se reúne em Jerusalém, ela tenta ser obediente a Deus em Jerusalém, ela prega o evangelho em Jerusalém, mas é só, fica a igreja por ali. Lá do capítulo 7, a gente começa a ter a primeira iniciativa de se pregar o evangelho para além das fronteiras de Jerusalém, que é feito não por um apóstolo, é feito por um diácono, que é o seu Filipe, que é acompanhado por outro diácono que faz a mesma coisa depois, que é o Estevão. Mas a verdade é que a igreja obedeceu, mas com algumas reservas. E nesse primeiro momento, a igreja de Jesus, ela é toda formada por judeus. O bom desse texto que a gente vai ler aqui, que é a primeira conversão de um não-judeu à igreja de Jesus. O primeiro membro não-judeu é o Cornélio. Você fala, mas e o Lucas que escreveu o texto? A conversão de Lucas é posterior. Cornélio é o primeiro crente não-judeu. E aqui, ao falar sobre evangelismo, eu quero apontar 3 personagens importantes: Pedro, Cornélio e Deus. Pedro é aquele que
obedece, mas obedece de maneira parcial. Cornélio é aquele que é piedoso, mas ainda não é salvo. E aqui desafia as nossas categorias de pessoas a evangelizar, porque nós temos aquela lógica de que tem gente que já é meio crente, não é verdade? Muitas das vezes não falando que essa pessoa já é tão boa, a pessoa é um bom pai de família, ela paga as contas em dia, ela tem um bom testemunho em todos os lugares, ela até está interessada em Deus. Para que eu vou falar de Jesus para ela? Você corre risco de atrapalhar a vida dela, dar vir para a igreja e virar um crente meio picareta depois aí, dar um mau testemunho. Não tem aquela lógica, às vezes você olha para essa pessoa já era meio crente. E se a gente não era uma pessoa que bebia, fumava, jogava, apostava no tigrinho, e vem para a igreja, como é que eu vou dar meu testemunho? Eu nem era tão ruim assim, não, eu era uma pessoa até boa. Não, meu irmão, todos nós eram igualmente perdidos antes de Jesus. E aqui o melhor modelo de evangelizado aqui é o Cornélio, porque o Cornélio é alguém de quem se tem um bom testemunho por toda a sociedade. Porque todo mundo que olha para Cornélio, no início do capítulo vai dizer que havia um homem em Cesareia chamado Cornélio, centurião do regimento militar chamado italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus. Quantos crentes a gente conhece que não é nem piedoso e nem temente a Deus? Então você fala, esse homem já está salvo. Então vou te dizer uma coisa importante. Moralidade excelente, bom testemunho não salvam ninguém. Muita gente pensa, eu preciso de bom testemunho para ser salvo. Não. Você precisa da obra de Cristo para ser salvo. Bom testemunho não te salva. E toma cuidado, que algumas pessoas estão até meio perdidas por causa de bom testemunho. Porque estão tão empenhados no esforço humano que esquecem de que uma obra na cruz foi feita para salvá-lo. E essa obra que salva é a mesma obra que santifica. A primeira afirmação que eu devo fazer aqui é a seguinte: o movimento missionário ou evangelístico nasce da iniciativa estratégica da igreja, não da iniciativa estratégica da igreja, mas do momento em que Deus decide romper os nossos equilíbrios e os nossos confortos. Olha, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que Deus quer fazer uma obra, não só de salvar Cornélio, mas de transformar um crente já salvo, que é Pedro. E Deus começa dando uma visão para Pedro lá, mostra para ele um monte de animal impuro. Animal impuro é aquela lista de animais que está ali de Levítico 11, em que era proibido ao judeu comer. Quando Pedro vê aquilo, Deus fala, mata e come. O que Pedro diz? De modo nenhum. E daí a gente já sabe que não vai dar certo, porque quando Pedro diz de modo nenhum, a gente sabe que ele não cumpre promessa nenhuma. Pedro é igual a gente. Eu falo que é o discípulo o apóstolo com quem eu mais me identifico, porque é igual a gente. Eu falo, de jeito nenhum Deus. Você lembra lá quando ele está, depois da ceia, Jesus disse que vocês todos irão de me trair, e de fato aconteceu. Pedro disse, eu não, Senhor, de modo nenhum, jamais eu lhe negarei. Eu estou pronto a dar minha vida por ti. E o que Pedro fez? Negou. Então, quando Pedro diz que não vai fazer uma coisa, a gente não confia. A gente já olha com um olhar de desconfiança e fala, esse Pedro de novo está com esse papo de que não vai fazer alguma coisa? Mas, é o seguinte, a verdade é que aqui Deus está desestabilizando a fé de Pedro e as suas convicções para ensinar algo importante para a igreja. Pedro estava correto aqui, gente. A gente fala assim, então Pedro era um desviado. Não, Pedro não estava pecando, Pedro estava sendo coerente com suas convicções de fé. Ele estava falando com Deus, eu creio nisso, a gente não deve comer esse trem, que isso é impuro. Daí Deus está ensinando Pedro a passar agora suas convicções pelo filtro da obra da cruz. E é isso que acontece com a gente. Às vezes a gente não tem uma convicção que nos afasta de Deus, que nos empurra lá para distante da vontade dele. Eu não vou evangelizar não, Deus, porque afinal de contas, o Senhor já tem os seus eleitos. Sim, Deus tem os eleitos. Desde antes da fundação do mundo, Deus escolheu um povo que Ele salvaria. Mas você fala, mas por que você não vai evangelizar? Porque Deus não, ao eleger esse povo, Deus predestinou a maneira como esse povo eleito irá se manifestar na história. Do mesmo modo que lá na eternidade Deus já tinha um sacrifício pronto,
mas esse sacrifício se tornou visível na história quando Jesus sobe naquele Calvário. Nós enxergamos o sacrifício pronto. Eu falo, nós enxergamos através dos olhos dos apóstolos, dos discípulos do primeiro século. Da mesma maneira, você que foi eleito lá na eternidade, se manifesta quando crê na obra de Cristo Jesus no nosso tempo. Então, todo homem eleito um dia deverá olhar para Cristo e confessá-lo como seu Senhor e Salvador. Não tem maneira alternativa disso acontecer. Não tem aquela confiança, não, eu já sou eleito mesmo, então eu posso viver de qualquer forma e no final estarei salvo. Não, você estará perdido. Se você viver de qualquer forma, nunca terá sido um eleito. A segunda coisa que eu aprendo aqui no texto de Atos é que o texto não expõe apenas a insuficiência espiritual de um gentio, que era Cornélio, um gentio, mas a insuficiência interpretativa e hermenêutica de uma igreja aqui representada pelo apóstolo Pedro. Uma igreja que julgava compreender o alcance do evangelho, mas agora vai ser ensinado que o evangelho está para além disso que ele imagina que é a verdade. Quando nós apontamos que Deus usa a mensagem que pregamos para além de salvar perdido, nós nos lembramos de algo importante, que a obra que Deus está fazendo em nós é muito mais importante do que a obra que Ele está fazendo através de nós. Às vezes a gente não é assim, a gente concentra na obra que Deus vai fazer através de nós, como que Deus vai nos usar para pregar, quando Deus vai nos usar para orar pelos enfermos, e esquece que Deus está fazendo algo em nós prioritariamente. Então não basta eu só vir aqui pregar. Enquanto pregamos, tem que estar acontecendo alguma coisa em nós. E às vezes acontecem coisas desagradáveis. Às vezes acontecem coisas, às vezes Deus usa as nossas atividades e faz com que nós fracassemos, para que através dos nossos fracassos nós aprendamos a humildade, aprendamos uma série. Então é o seguinte, não pense você que a vida cristã é um sucesso, porque não é. A atividade ministerial, ela é permeada por vários insucessos, e isso faz parte do plano de Deus para nos ensinar algo. E outra lição importantíssima que eu aprendo aqui é que uma fé correta e sólida pode existir, mesmo existindo também cegueira missional, ou seja, alguém pode estar piedoso, subscrevendo os 5 solas, a Confissão de Fé de Batista de 1689, lendo o texto bíblico, com vida devocional, mas ainda cego para como Deus atua nesse mundo de maneira plena. Então isso é para te lembrar que todos nós estamos no caminho da maturidade. Até os apóstolos estavam, nós também devemos ter consciência de que estamos. O terceiro tópico que eu separei aqui é que Cornélio revela que devoção sincera pode coexistir com a ausência de redenção. É possível você ter alguém piedoso, devotado e perdido. Não adianta, meu irmão. Porque a gente separa as pessoas assim, né? Tipo, uma pessoa muito devotada só pode ser salva se a pessoa é muito piedosa. A pessoa está sempre aqui, está sempre no culto. Precisamos de algo mais do que só manifestação externa para sabermos que de fato estamos salvos. E o senhor Cornélio, ele estava lá, olha assim, o homem orando, o homem apresentando ofertas a Deus. Nos dá um show de que é ser crente esse Cornélio aqui. Então ele falou assim, eu tenho que pedir o Cornélio para pregar para nós, né? Porque ele... Mas o Cornélio era um homem devoto e perdido. A gente conhece muita gente assim que marca todas as etapas do calendário litúrgico, o ano inteiro ela se dedica, é piedoso, é uma pessoa de bem, mas está perdida. E aqui faz você... Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai evangelizar, você vai encontrar com esse cidadão por aí também. Existem vários Cornélios por aí na nossa cultura. A gente vai pregar para ele o evangelho e fala, não, eu sou uma pessoa boa, eu pago minhas contas em dias, eu faço tudo certo. Antes você escuta isso o tempo inteiro. Isso é diferente do Cornélio, porque o coração dele já demonstra a autoconfiança de que ele está salvo. O Cornélio não sabia se estava salvo, não. Tanto não sabia que quando o anjo de Deus se manifesta para Cornélio e
o manda para trazer o apóstolo Pedro para anunciar a mensagem, a mensagem do Evangelho, Cornélio não resiste, ele de pronto obedece, porque ele sabia que ele estava perdido. Outra coisa que, na missão de Deus, e aqui quando eu falo missão de Deus, você entende também na prática do evangelismo. Deus raramente age de forma unilateral. Ele costuma preparar tanto o coração de quem escuta, quanto o coração de quem prega. Porque quem prega precisa ir com a mensagem correta e com a disposição correta. E quem escuta tem que já estar preparado para receber essa mensagem. Então, quando a gente vai evangelizar, nós vamos gastar uma quantidade razoável de tempo falando para as pessoas. Mas vamos gastar muito mais tempo falando para Deus sobre as mesmas pessoas. É por isso que eu quero te convidar, essa igreja como está bonita hoje, cheia. Culto de quinta-feira, venha orar com a gente. Esteja conosco em oração, porque precisamos falar para Deus sobre essas pessoas que nós queremos versar, para quem nós vamos anunciar o Evangelho, para que Deus prepare o coração delas. Então, Deus está agindo nos dois lados dessa comunicação, que Ele está atuando no coração de quem escuta, Ele está atuando igualmente no coração e na vida de quem prega. E você vai ver, quando começarmos a pregar esse ano, haverá mudanças em nossa vida, em nossa postura, que todas as horas de sermões que ouvimos até aqui ainda não resolveu. Você vê como Deus nos transforma enquanto vamos e obedecemos, proclamamos o Evangelho dele. Nós temos mania de pensar que assim, eu vou ficar pronto primeiro, 100%, quando eu estiver 100% pronto eu vou. É mais ou menos aquela lógica do jovem da minha idade lá, há 20 anos atrás, que falava, agora não, eu vou deixar, quando eu envelhecer, eu estiver pronto, eu vou servir a Deus. Não, vem que Deus te deixa pronto, e você serve Ele da maneira que Ele quer você pronto, não da maneira que você... Porque se você fosse aprontar para fazer alguma coisa para Deus, no final da sua arrumação, aí vai dar errado, porque você não vai estar pronto. Porque você não dá conta de te deixar pronto. É uma coisa que deviam ter te falado há muito tempo, estou aqui para te avisar. Você não dá conta de te deixar pronto para o excelso labor da obra de Deus. Ou seja, a tarefa da obra de Deus é tão elevada, que você não dá conta de maneira nenhuma. Você não se deixa pronto o suficiente para satisfazer a Deus. Deus precisa fazer algo. Então é só você vir do jeitinho que está, todo avacalhado mesmo, que Deus vai te deixar pronto para Ele. A outra coisa que eu aprendi aqui nesse texto é que o avanço do Evangelho costuma ser menos ameaçado pela oposição externa do mundo e mais pela autoconfiança teológica das igrejas. A gente vive num mundo repleto de medo. De tempos em tempos as pessoas condenam as nossas vidas por medo apenas. Não faz isso, não. Se a pessoa virar, se fulano de tal chegar na presidência, ele vai fazer isso, vai perseguir a igreja, vai autorizar o aborto, vai fazer um monte de coisas que a gente vê que de fato é interesse dessa turma mesmo. E muito crente fica com medo dessas coisas. Não tenha medo, meu irmão. Isso, a igreja de Jesus já viveu em circunstâncias piores, de perseguições piores. E aqui é uma coisa marcante, porque todos nós queremos o céu, sem a necessidade de morrer para chegar nele. Então, não fique com medo, não temas, porque Deus sempre manteve o seu povo, em qualquer circunstância. Os 3 primeiros séculos foram da mais horrenda perseguição. Os 13 Césares perseguiram a igreja de maneira implacável. Eles matavam os irmãos. E quando a gente lê a Bíblia aqui em Atos e vê que os irmãos vendiam tudo e traziam os pés dos apóstolos, você sabe por que isso acontecia? Exatamente porque ele sabia que era melhor ele vender os bens deles e depositar aos pés de alguém que cuidaria da sua esposa, da viúva, que seria sua esposa, que se tornaria uma viúva, e dos seus filhos, que se tornariam órfãos. Porque é isso que acontecia. Se tornar cristão era uma declaração de: sou inimigo do império, estou pronto para morrer.
Hoje em dia, ainda devíamos ter essa convicção de que nós não somos desse mundo, estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Estou pronto, Deus, a qualquer hora, se quiser me chamar, eu irei. Não, claro que e você vai mesmo, se ele chamar, acabou, não tem como. Mas tem saber que estou pronto para ir, porque esse mundo não prende nosso coração, mas a gente está tão viciado nesse mundo, na timeline dessa vida aqui, que a gente não consegue parar mais de esfregar o dedo naquele celular, a gente não consegue mais parar de ficar hipnotizado na frente do Netflix da vida, de forma que esse mundo tem prazeres muito elevados para o nosso coração, que a gente acha que concorrem ou suplantam o prazer eterno de estar diante de Deus. Então, meu irmão, não tenha medo. O avanço do Evangelho, ele não encontrará barreiras maiores lá fora do que barreiras que já existem nos nossos corações. Por exemplo, você sabe, já ouviu falar dos países onde a igreja é perseguida? Tem até uma lista deles. Quem tem acesso à revista Portas Abertas, você acha na internet, eles geralmente divulgam cada ano 50 países onde é mais difícil ser um cristão. Assim, é os países onde a igreja é perseguida. Geralmente a Coreia do Norte, Irã, Eritreia. Aqui na América Latina nós temos Venezuela, temos algumas regiões da Colômbia também. Mas a verdade é, meu irmão, que a gente olha e fala assim, imagina num país igual o Irã, que se te encontrarem com, eu vou tirar aqui, não é nem com a minha Bíblia toda não, se te encontrarem com um versículo escrito num post-it desse tamanho aqui, sabe o que acontece contigo? É pena de morte. Você fala, então não dá para ser cristão num lugar desse, porque como é que eu vou fazer? Primeiro que eu não vou achar a Bíblia, segundo, se eu demorar minha vida inteira para encontrar uma Bíblia, eu serei morto por causa dela. E sabe o que está acontecendo nesse exato momento no Irã? Um avivamento. Enquanto você escuta notícias de protestos e mortes nas ruas, a igreja do Irã é uma das igrejas que mais crescem no mundo. Os cristãos da igreja iraniana crescem apesar da perseguição. Quer um outro exemplo? A China, um país fechado ao cristianismo. Sabia que a igreja chinesa é a maior igreja evangélica do mundo? Na China nós temos mais de 250 milhões de evangélicos. São mais evangélicos na China do que brasileiros vivendo no Brasil. É claro que você vai falar, mas a China tem mais de 2 bilhões de habitantes, então isso é uma fatia pequenininha da sociedade. Mas é uma igreja grande, vigorosa, que está buscando... recentemente mataram um monte de pastores da igreja clandestina chinesa. É clandestina porque a igreja não dá para colocar a plaquinha na porta, não. As igrejas com plaquinha na porta é a igreja do governo. Mas entenda você, não tem barreira maior para o evangelismo do que aquelas que existem em nós. E olha, devíamos aproveitar a liberdade para proclamar esse evangelho, para bater de porta em porta, para estarmos nas esquinas falando do evangelho de Jesus, para que pessoas que nunca virão aqui escutem esse evangelho. E olha que coisa legal, quando Deus está mudando o coração de Pedro, Deus está fazendo isso da maneira de Deus. Eu tentei achar aqui um adjetivo, mas é da maneira de Deus. Olha você, a visão do lençol não anulou a tradição de Pedro. Deus não vai falar assim, Pedro, você está todo errado, você está aí com esse negócio ainda de pureza cerimonial, deixa essa bobeira para lá. Não. Deus dá uma experiência para Pedro e faz ele submeter a sua realidade, das suas convicções, à obra da cruz de Cristo. E Pedro, o que ele faz? Ele vai. E aqui tem algumas coisas importantes. Quando Pedro prega a Cornélio, Cornélio está tão absurdado com o fato de aquele homem ali ser um homem escolhido por Deus para trazer essa gloriosa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, que Cornélio confunde a mensagem com o mensageiro e se ajoelha diante de Pedro para adorá-lo. Pedro não tenta capitalizar em cima disso, fala, não, como esse cara gosta de mim, vai ser um bom membro lá para a igreja. Se eu colocar ele no conselho da igreja, toda votação ele vai me apoiar.
Pedro fala assim, fique de pé, eu também sou homem. E às vezes a gente não confunda o evangelismo, o sucesso no evangelismo não pode fazer com que roubemos uma glória que pertence somente a Deus. Geralmente a gente faz muito isso. É muito comum a gente ver igrejas que cresceram muito, e glória a Deus que cresceram, começam a contar vantagem, que a distinção dela em relação às demais é que ela cresce muito, como se ela fosse especial. Não tem nada de especial em nós. Se crescermos, cresçamos com aquela consciência que está lá em 2 Coríntios capítulo 4:4. Se lembra do texto de Paulo? Temos, porém, a excelência do poder em vasos, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, porque a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Paulo sabia, o evangelho é um tesouro, e você não pode confundir o mensageiro com o tesouro que ele carrega, não. Porque senão a gente começa a pensar que vira um monte de Kiko na igreja, todos os tesouros da mamãe. Então, é o seguinte, a mensagem que carregamos, ela sim é gloriosa. E se alguma coisa acontecer, é por causa da mensagem. Olha que legal, Pedro é tão radical com isso, ele aprendeu para valer com essa experiência aqui. Quando ele vai lá pregar, quando ele começa a pregar, Pedro podia usar o argumento de autoridade. Eu estava lá em casa, eu tive uma visão, eu vi aqui. Não, ele não conta nada disso. O que Pedro disse? Ele começa a sua mensagem falando da obra de Jesus. Como Jesus veio, como ele viveu, como ele morreu, como ele ressuscitou. Esse é o centro da mensagem do Pedro. E esse Pedro, ele não fala, ele não conta, porque às vezes muita gente gosta de dar cartada de autoridade, né? Tive uma revelação contigo. Quando a pessoa começa a história com revelação, sonho, visão, já fala, não, vai vir argumento de autoridade para tentar demonstrar mais poder, que vale a pena ouvir. Vale a pena ouvir só se é a verdade. Não precisa de argumento de autoridade. É nessa hora que os meus irmãos pentecostais piram. Não precisa de nenhum argumento de autoridade para validar a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela basta, porque ela está toda centrada na vida e na obra de Jesus. Se isso não for glorioso para você, nada mais será, meu irmão. Não adianta pensar, você pode vestir isso com toda a maquiagem da unção, qualquer coisa, isso é tudo maquiagem, isso é tudo supérfluo. Se não tiver centralidade em Cristo Jesus, já era, esquece. É essa mensagem que salva, é essa mensagem que transforma, é essa mensagem que traz maturidade à igreja, é essa mensagem que nos leva para viver eternamente com Cristo Jesus nos céus. Não existe mais nada, não tem estilo de fala, não tem brilhantismo intelectual, não tem nada disso para te deixar mais agradável aos homens. Então, eu espero que você sinceramente esteja entendendo o que aconteceu com Pedro aqui. Pedro foi transformado, a experiência dele quando Deus estava ensinando. Agora Pedro, você vai para lá, e Pedro vai transformado. E enquanto Pedro está falando, acontece algo mais importante, que deixa a gente consciente mais uma vez, de que essa obra é de Deus. E no meio do discurso de Pedro, o que acontece? O Espírito desce sobre o público para quem ele está falando. E quando o Espírito desce sobre o povo, era para a gente ficar igualmente feliz, não é assim que a gente fica? O Espírito Santo de Deus veio sobre o povo, então é um sinal de que o povo será salvo. E o que a gente faz? A gente aqui, na pessoa dos discípulos judeus que tinham ido com Pedro, eles acharam isso, eles ficaram admirados do Espírito também fosse derramado sobre gentios. Então, eu falei lá no início que Jesus, quando veio, ele colapsou o nosso sistema de crenças. Não adianta vir com tudo prontinho, não. Chegamos diante dele, Deus faz o que quer, da maneira que ele quer. E isso não diz que nós podemos fazer o que nós queremos, do jeito que nós queremos. Porque muita gente a pessoa fala, Deus faz o que quer, da maneira que quer. Então, eu posso pregar de qualquer jeito, posso falar qualquer mensagem? Não, Deus é que faz o que ele quer. Eu faço o que Deus manda fazer. Então, meus irmãos, da mesma maneira que quando Deus, ao enviar Pedro a evangelizar Cornélio, Deus quer salvar Cornélio, Deus quer transformar Pedro, Deus, ao nos chamar para evangelizar esse bairro, Deus quer salvar os eleitos nesse bairro, e Deus quer nos transformar numa igreja mais santa, numa igreja mais corajosa, numa igreja mais disciplinada, numa igreja mais amorosa, porque o evangelho faz assim,
Não tem ninguém que prega o evangelho e permaneça da mesma forma. Pregar o evangelho é definidor. Eu falo que as duas ações mais importantes da vida cristã é oração e evangelismo. Nós devíamos orar sempre e proclamar o evangelho sempre. Porque a não proclamação do evangelho diz respeito ao fato de que talvez quem não prega, talvez nunca nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo vai precisar de pregar o evangelho. E é nesse momento que você está pensando, eu nunca preguei para uma pessoa, meu irmão, ainda dá tempo. Mas não vamos começar com a pregação para a pessoa, vamos começar com você ouvindo a mensagem e se colocando diante de Deus agora de maneira nova. E como se coloca diante de Deus quando eu estou fazendo, ou estou obedecendo Ele de maneira parcial? Eu me arrependo e creio. Eu me arrependo da minha vida. Porque uma obediência parcial é uma maneira de dizer para Deus, Deus, eu tenho planos para a minha própria vida que superam os seus. Quando você obedece a Deus só em parte, tipo assim, eu prego o evangelho, mas eu vou pregar só aqui no Betânia. É uma obediência parcial. Deus te mandou pregar até os confins da terra, pregar para todo mundo. Essa obediência parcial está dizendo, Deus, eu confio no Senhor, já estou até pregando aqui, mas para o restante da minha vida, eu tenho um plano aqui. Eu tenho um plano de ficar aqui nessa região mesmo, porque eu sou acostumado, eu vivi minha vida toda por aqui mesmo. Então, meu irmão, você foi chamado para obedecer de maneira plena. E se você não está obedecendo de maneira plena, talvez não seja nem pecado ainda. Talvez seja imaturidade. Eu vou te convidar nessa manhã, enquanto eu vou nessa parte final do sermão, te afirmar que Deus, Ele lida com as nossas imaturidades, igual lidou com essa de Pedro, e é Ele que nos faz amadurecer na fé. Esse Deus está aqui. Vou pedir que você curva a sua cabeça comigo. Curva a sua cabeça em oração de arrependimento. Nesse momento, vamos usar para suplicar a Deus. O Espírito Santo há de trazer à nossa memória o distanciamento entre a fé que se espera de nós e a autoconfiança, a vergonha, a covardia, a vaidade que assola a nossa vida e nos impede de sermos, de fato, bons evangelistas. E bons aqui eu falo no sentido de sermos evangelistas obedientes. Vamos a Deus em oração. Pai, nós nos colocamos diante de Ti em arrependimento, Senhor Deus. Quantas vezes, tendo a oportunidade de fazer aquilo que honra o Teu nome, aquilo que é obediente à Tua palavra, nós fazemos a opção pela covardia, fazemos a opção pela indiferença, fazemos a opção pelo medo e fazemos a opção pelo silêncio, Senhor Deus. Pai, nos dê do Teu Espírito como auxiliador que Ele é, Senhor Deus, como consolador que Ele é também, Senhor Deus, mas para que Ele nos auxilie na pregação do Teu Evangelho, Senhor Deus, para que Ele nos revista de autoridade tal, Senhor Deus, porque sabemos que o Teu Espírito foi dado para muito mais do que falar em outras línguas. O Teu Espírito foi dado para muito mais do que nos causar emoções, arrepios, esse tipo de coisa. O Teu Espírito Santo foi nos dado para nos dar autoridade para proclamar o Evangelho, Senhor Deus. Portanto, nessa manhã eu lhe peço, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo seja o nosso Senhor ajudador, Senhor Deus. Aquele que nos auxilia na pregação da mensagem do Evangelho, Senhor Deus. Pai, que o Teu Espírito Santo nos impulsiona, venha nos compelir, Senhor Deus, a sairmos daqui decididos a falar do Evangelho para todos os homens, Senhor Deus, a tempo e a fora de tempo, Senhor Deus, nas ruas, nas praças, nas escolas, Senhor Deus, nos prédios públicos, Senhor Deus, para as nossas famílias, Senhor Deus, que os homens escutem de nós a pregação do Evangelho, Senhor Deus, nos dê estratégias para poder falar do Teu Evangelho, Senhor Deus. Se a estratégia for reunir em pequenos grupos em casa, Senhor Deus, nos leve para lá, Senhor Deus, e nos ensine a falar do Evangelho nas nossas casas, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Se a estratégia for, Senhor Deus, falar do Evangelho nas praças, Senhor Deus, nos leve para lá, Senhor Deus, com a autoridade que o Senhor dá ao Teu povo, Senhor, para falar da Tua mensagem, Senhor. Pai, não importa a maneira, mas nos leve, Senhor Deus. Não nos deixe refém das nossas comodidades, Senhor Deus. Pai, retire o conforto que nos aprisiona numa cela com as portas abertas, Senhor Deus.
Pai, esse conforto de estarmos o tempo inteiro nas redes sociais, na internet, Senhor Deus, e dali gastarmos tempo dando uma bomba de dopamina no nosso cérebro o tempo inteiro, Senhor Deus. Pai, nos perdoe, porque essa tem sido a opção de muitos de nós, Senhor Deus. Pai, nos perdoa, porque como igreja falhamos, Senhor Deus. E quando falhamos, Senhor Deus, vemos uma nação entregue, Senhor Deus, entregue à impiedade e à injustiça, Senhor Deus. Converta o nosso coração, Senhor. Converta, Senhor Deus, porque se o Senhor nos converter, nós seremos de fato convertidos, Senhor Deus. Não haverá essa casca que imita piedade religiosa, Senhor Deus. Pai, nos leva a todos os homens com essa mensagem, mesmo aqueles que nós atribuímos já a algum nível de piedade, Senhor Deus. Nos leva a eles, porque tem muita gente perdida no nosso meio dessa forma, Senhor Deus. Se nós somos esses homens piedosos, mas ainda incrédulos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo nos converta, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, Senhor Deus. Porque se o Senhor nos converter, convertidos seremos, Senhor Deus. Pai, peço também para o Teu povo, que nessa semana ainda o Senhor nos levará para as nossas casas, para os nossos afazeres diários, Senhor Deus. Faça com que, ao irmos, tenhamos plena consciência da missão, Senhor Deus, de que somos os porta-vozes da mensagem, Senhor Deus, que muito mais do que as nossas vidas, as pessoas precisam ouvir a nossa mensagem, Senhor Deus. Quando a nossa boca abrir, proclamemos o reino de Deus para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que Deus nos ajude.